Existe um estado que muita gente vive, mas poucos conseguem descrever com precisão. Não é depressão, não é burnout, é uma ansiedade baixa e constante, um tédio que não some nem quando você distrai e uma solidão que parece mesmo rodeado de gente. Você assiste conteúdo sobre crescimento pessoal, você treina, você trabalha, você vê resultados em algumas áreas, mas aquela sensação não passa. E sabe por quê? Porque falta estrutura na sua vida fora do trabalho. Algo que seja genuinamente seu. Que não seja uma obrigação, não seja uma performance, que não seja pra ninguém ver. E o hobby ele não é um passatempo fútil, é o que preenche os espaços entre as obrigações e o que tem realmente significado pra você. Eu tenho um amigo que é o exemplo perfeito pra esse vídeo. Ele é inteligente, trabalhador, bem-sucedido no que faz, mas toda vez que eu pergunto pra ele o que ele fez no final de semana, ele sempre dá a mesma resposta. Ah, sei lá, fiquei em casa mesmo. Eu sei que não é preguiça, não é falta de dinheiro, é que ele simplesmente não tem nada que seja dele. Nenhuma atividade que ele genuinamente espere para acontecer. Nenhum grupo que sinta falta dele quando ele some. Nenhum projeto pessoal que faça ele perder a noção do tempo. E aí ele fica nesse loop. Levemente ansioso, levemente entediado e levemente sozinho, funcionando, mas não vivendo. Você se identifica com isso? Guarda essa situação na cabeça pra gente voltar para ela no final, porque agora eu vou te mostrar que existe uma forma inteligente de escolher quais hobbies você pode desenvolver. O diagrama dos 4 quadrantes. Pensa numa divisão simples, 2 eixos. O primeiro eixo é o social versus ficar sozinho, que é o que você faz com as pessoas e o que você faz sozinho. O segundo eixo é o mental versus físico, o que trabalha a sua mente e o que trabalha o seu corpo. Isso vai nos criar 4 regiões. E o ideal é que você tenha pelo menos um hobby em cada uma delas. Alguns hobbies vão preencher 2 quadrantes ao mesmo tempo, e esses são os melhores. Mas o ponto central é que se você só tem atividade numa região, alguma coisa sempre vai estar faltando. Vamos passar por cada quadrante. O quadrante número 1, hobbies sociais. Aristóteles dizia isso há pelo menos 2000 anos atrás, e a neurociência moderna confirmou. O ser humano é uma criatura social. E não é uma metáfora, é biologia. O isolamento prolongado ele ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Literalmente sentir saudade de conexão dói da mesma forma que levar um tombo. Então você precisa frequentar um espaço social, um espaço onde você encontra as pessoas, interage, constrói algo junto. Não uma reunião de trabalho, não um happy hour obrigatório, mas algo que você escolheu. E aqui vão algumas opções que funcionam bem. Aula de idioma. Você aprende uma habilidade que vai usar pelo resto da vida, conhece pessoas com interesses parecidos e ainda tem um projeto concreto, chegar num nível de fluência e etc. É social e mental ao mesmo tempo. Aula de dança, este é um hobby subestimado demais, porque você é literalmente obrigado a interagir com pessoas. Desenvolve a coordenação, consciência corporal e provavelmente é uma das habilidades mais impressionantes que um homem pode ter numa festa ou num casamento. Trilha em grupo, a caminhada em ritmo de conversa, contato com a natureza, sem a pressão de performance. É onde as conexões reais acontecem, porque você tem tempo. Não tem notificação chegando, não tem pressa, é só você, as pessoas ao redor e o caminho. Boliche, futebol society, vôlei de praia, qualquer esporte coletivo informal. O formato importa, tem uma regra, tem um objetivo compartilhado e nas pausas você conversa. Conexão acontece nas margens, não no centro. Quadrante número 2, os hobbies solo. Você não vai querer estar rodeado de gente o tempo todo, e nem deveria. Depois de uma semana intensa, às vezes o que você mais precisa é de silêncio, de um espaço que seja completamente seu, sem precisar performar para ninguém, sem precisar ser nada além do que você é. Mas você precisa ter algo nesse espaço, senão o silêncio vira vazio, e o vazio se torna ansiedade. Algumas opções que vão funcionar bem aqui. Arte, pintura, escritura, trabalho em madeira, tem algo profundamente satisfatório em criar algo físico com as próprias mãos. Você começa do zero e termina com algo que existe no mundo. Isso dá uma sensação de concretude que o trabalho digital raramente oferece. Leitura, eu sei que parece óbvio demais, mas quando você pega o livro certo, aquele que te puxa de verdade, é genuinamente melhor do que uma série. Porque você não está consumindo passivamente, você está construindo imagens, interpretando, conectando. O cérebro ele trabalha de um jeito diferente. E quando você fecha o livro, você sente algo. Edição de vídeo ou fotografia. Isso parece técnico, mas é profundamente criativo. Você está contando histórias com imagem. E além do prazer, é uma habilidade que tem um valor real no mercado, o que significa que esse hobby futuramente pode virar uma fonte de renda se você quiser. Quadrante número 3, hobbies mentais. O seu cérebro ele é um músculo, e um músculo que não é desafiado atrofia. O problema é que a maioria dos estímulos que a gente recebe hoje é passivo. Você consome, você assiste, você rola o feed. Isso não é um desafio cognitivo, é uma anestesia cognitiva. Você precisa de atividades que te forcem a pensar de verdade, que criem resistência, que façam você errar e aprender com o erro.
O xadrez, uma estratégia pura. Você perde porque tomou uma decisão errada. Isso te força a entender o porquê. Além disso, não tem teto, não importa o nível que você tá. Sempre tem alguém melhor te esperando na próxima partida. O poker, matemática, psicologia e controle emocional numa mesma atividade. Aprender a ler a situação, calcular o risco, manter a compostura quando as pessoas estão contra você, são habilidades que vão além da mesa. Programação, criar algo do zero numa linguagem que o computador entende, é frustrante no começo e é exatamente por isso que é tão recompensador quando funciona. É puramente resolução de problemas. Aprender um instrumento, isso é especial porque combina técnica, criatividade, memória e paciência num único pacote. É uma das habilidades mais difíceis de desenvolver e justamente por isso uma das mais satisfatórias. Porque uma vez que você aprende, é seu para sempre. Quadrante número 4, os hobbies físicos. Esse provavelmente é o que você já tem, mas vale falar sobre ele de um jeito diferente. Eu não estou falando aqui de um treino como obrigação, eu estou falando de movimento como prazer. Existe uma diferença enorme entre treinar porque você precisa e se mover porque você genuinamente gosta daquilo. Um dos exemplos disso é a corrida. Quando você entra no ritmo, quando a respiração acerta o passo e o pensamento para, isso é literalmente meditação em movimento. E o que vem depois de um treino longo não tem preço. É um tipo de satisfação que nenhuma tela te entrega. Artes marciais, MMA, jiu-jitsu, boxe, judô, é o pacote completo. Condicionamento físico, disciplina, presença mental, humildade. Porque no tatame não tem ego que aguente muito tempo. Então você vai levar alguns socos. E você vai aprender mais com eles do que qualquer vitória fácil. CrossFit ou treino funcional, intensidade alta, comunidade forte, progresso mensurável, é difícil de um jeito que te faz querer voltar amanhã. E existem outros esportes coletivos como vôlei, basquete, futsal. Aqui você mata 2 coelhos, né? O físico e o social. Você treina o corpo e sai com histórias para contar. Mas como que eu posso começar sem complicar? Não tenta montar um plano perfeito de 4 hobbies simultâneos. Isso é uma armadilha. Escolhe 1 ou 2 que pareçam interessantes. Testa por pelo menos 3 vezes antes de desistir. Porque qualquer coisa nova é desconfortável no começo, e o desconforto não significa que não é para você. E tem um critério fundamental. Escolhe algo que você vai fazer com atenção plena. Não é escapismo, não é uma coisa para você postar. É algo que, enquanto você está fazendo, você está presente de fato. Porque você não escolhe um hobby para você fugir da sua vida, você escolhe para voltar para si mesmo. E aquele amigo do começo, lembra dele? Levemente ansioso, levemente entediado, levemente sozinho. Ele não precisa de mais produtividade. Ele não precisa de mais um curso, mais uma estratégia, mais uma meta profissional. Ele precisa de uma tarde de quinta-feira na quadra de vôlei com as pessoas que ele escolheu estar por perto. Ele precisa de uma tarde de sábado num ateliê aprendendo a trabalhar com madeira. Ele precisa de um livro que não consegue largar antes de dormir. Ele precisa de algo que seja genuinamente dele. Quando ele encontrar isso, a ansiedade baixa não some de vez, mas ela para de ser o estado padrão, porque agora tem algo esperando por ele, tem algo para ele voltar. O sentido da vida é ter sempre um propósito, algo para fazer, uma paixão. Não é dinheiro, não é status, é algo que te puxa para frente. E cara, vai por mim, não precisa ser grandioso, só precisa ser seu.